E aí, meu povo, regaçando? Eu tava num desses grupos de combate à corrupção, eu tava dando uma olhada no que o pessoal tava postando. Aí tá lá uma reportagem, Os Filhos do Funk, né? Parece que é uma reportagem do SBT e é da data de abril, do mês de abril. E aí eu fiquei curioso e fui ver. É simplesmente uma loucura o que a gente vê. Porque primeiro as crianças, né, os adolescentes, né, os inimputáveis, eles não medem a questão primeiro das DST, que correm o risco de adoecer nesse tipo de evento, porque transa sem camisinha. A outra coisa que nos choca, nos chama a atenção, é que depois que essas meninas engravidam, elas vão atrás do Estado, vão atrás das assistências para poder fazer DNA e descobrir quem é o pai, né? Elas vão buscar recursos, não importa onde, parente, Estado, não interessa. Ou seja, quando o calo aperta, vão buscar socorro. Isso aí é um efeito em cascata, porque qualquer pessoa com o mínimo de noção de qualquer coisa, ela sabe que o Estado não é gerador de renda. O Estado, inclusive, não dá conta das inúmeras obrigações sociais, né? Não dá conta, porque existe uma coisa chamada recursos, e recursos não são infinitos, né? As pessoas têm que começar a entender isso, que existe uma ciência chamada economia, né? Devia ser ensinada na escola desde muito cedo. E aí, esse tipo de coisa que me faz pensar. Uma criança gera uma criança, e essa criança desequilibrada de uma família desestruturada gera outra criança que provavelmente não vai ter condição de educar. Então há um grande risco, há uma grande possibilidade de mais uma criança desequilibrada, e aí mais uma família desequilibrada, e aí é um efeito em cadeia. Aí gera pessoas, né, desequilibradas, e aí uma sociedade mais desequilibrada, por causa de dizeres do tipo, Deus dá, Deus cria, ou então por causa de coisas do tipo, o Estado proverá, o Estado provê, né? Então, eu convido a você a assistir o vídeo, essa reportagem. Eu coloquei o vídeo no Tudo Super, o link está aí embaixo, é só clicar e assistir. E aí você vê se eu estou exagerando, se eu estou falando algo demais, porque realmente, no meu ponto de vista, do ponto de vista social que a gente vive hoje, e fazendo um cálculo para daqui 10, 15 anos, uma estimativa, uma possibilidade, isso é extremamente grave, isso é perigoso para todo mundo, porque o jovem de hoje é o adulto de amanhã, o adulto de hoje é o idoso de amanhã, e aí a sociedade vai ficando cada vez mais descontrolada. Por que não aprovam logo essa questão de controle familiar desde cedo? Se tem um filho, não tem condição, quer fazer laqueadura, quer fazer vasectomia, que faça. Porque isso é importante. Nós não podemos, especialmente o Brasil, que não tem educação decente, hoje não tem sistema carcerário decente, hoje nós não temos estrutura para praticamente nada por causa dessa coisa de corrupção, né? Porque o Brasil ele sofre do que nós chamamos de corrupção seletiva, que inclusive eu vou falar disso logo mais, essa coisa de fulano deve pagar, mas fulano não deve pagar, fulano cometeu crime, mas o crime de fulano não foi tão grave assim. Nós vamos tratar disso também. Então, gente, eu peço que abram os olhos para a realidade, para começar a conscientizar quem está do lado, para a sociedade abrir os olhos, para começarmos a enxergar que todo mundo, indiretamente, porque isso é um efeito em cascata, vai pagar por irresponsabilidade de alguns, e vai pagar por causa de invigilância de outros. Então temos que ter consciência que a vida em sociedade, não estou falando para ninguém invadir a liberdade individual de ninguém não, porque eu acho que isso aí é primordial. Inclusive, é uma das coisas mais importantes que existe. Mas
Quando a gente fala de sociedade, de Estado, de recursos, de economia, de política, a gente tem que ter consciência. Consciência de que, querendo ou não, por mais que você odeie isso, por mais que você deteste, estamos ligados um ao outro. Não tem jeito. Então, ou as pessoas começam a se cuidar, começam a olhar para o próximo, olhar para a sociedade como um todo, e começam a tomar medidas nesse sentido, medidas boas, né? Não estou falando, porque aqui na internet a gente tem que ir falando e pontuando. Pessoas adoram distorcer coisas, ou pelo menos então são as famosas analfabetas funcionais, né? Ou seja, sabe ler, mas não sabe interpretar. Então vira e mexe a gente tem que ficar pontuando, o que também é chato pra caramba, é ruim de fazer. Então, gente, presta atenção, assiste esse vídeo e vamos pensar o que a gente quer pro Brasil de amanhã, porque querendo ou não, se ninguém aí tiver pretensão de sair do país, ou não tiver como sair, que a realidade é que não tem como sair, então nós temos que começar a pensar o que vai ser feito daqui para frente. Se inscreve no canal, assiste o outro vídeo que está aí nessa matéria mesmo, é só clicar no link embaixo para vocês verem do que eu estou falando, curte nossa página e até mais. Muito obrigado.